Eu queria falar nessa noite, eu dei o nome à mensagem, a um tema bem atual, que eu creio que todos vocês estão acompanhando pela internet, pelos noticiários. Carne fraca. Olha para quem está do teu lado e fala assim: carne é fraca. Eu não sei se vocês sabem, mas o nome dessa operação carne fraca, de fato, é uma alusão a esse versículo bíblico. Porque é um trocadilho que fala do que está acontecendo com a carne, mas de fato com a fraqueza de homens que se corrompem e através da corrupção não medem, não tem escrúpulos aonde eles chegam ao ponto de vender carne estragada e tudo isso. Então o nome da operação ela atinge essas duas coisas, né? E eu queria te convidar então a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. E nós vamos falar um pouquinho sobre carne fraca nessa noite. Amém? Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Durante muito tempo, esse versículo foi utilizado na igreja para justificar o pecado de quem estava dentro da igreja. Então você via muitas pessoas, quando caíam em pecado, quando se prostituíam e tal, e dentro da igreja, falavam assim: sabe como que é, né, pastor? A carne é fraca, né? E o cara usa o versículo para justificar os seus erros, falando assim, como se, em outras palavras, estivesse falando: é natural, no espírito a gente está sempre pronto, mas a carne é fraca. E por muitos anos eu vi pessoas justificando os seus erros falando desse versículo, né? Eu conheço pessoas e conheço homens que começaram a caminhar conosco e de repente foram a um retiro, por exemplo, e falaram assim: pastor, eu nunca tinha sido ensinado que a pornografia é algo que a gente consegue vencer. Eu pensei que o homem tinha que conviver o tempo inteiro com essa tentação na vida, porque a gente é ensinado que a carne é fraca. A carne é fraca. O problema é que esse texto foi escrito antes da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus ele solta essa palavra quando os seus discípulos não conseguem esperar por ele e dormem. Então Jesus está falando assim: olha, vocês até que vocês estão prontos no espírito, vocês gostariam, mas vocês estão cansados e vocês não conseguem suportar. A carne é fraca. Mas Jesus está falando de uma carne que a força desse corpo que vai um dia desaparecer, ele é tão violento sobre a vida do homem, antes de que ele estabelecesse um novo pacto, antes que ele estabelecesse uma nova aliança com o homem, antes que ele derramasse o seu sangue na cruz, antes que ele tivesse sido sepultado, antes que ele tivesse sido ressuscitado, antes que ele tivesse sido glorificado. Então quando ele fala a carne é fraca, nós precisamos entender que esse texto foi falado, essa palavra foi liberada numa outra realidade. Ainda que Jesus estivesse dizendo, quando ele diz isso, ainda estava em vigor o antigo pacto. E no antigo pacto, a lei do pecado, a lei dos mandamentos, a lei da carne ainda operava sobre o homem, e o homem não tinha como vencê-la. A lei ela apontava a todo momento a nossa fraqueza em conseguir cumprir todas as coisas. Mas nós vemos uma outra realidade depois da morte e ressurreição de Cristo. Paulo trata esse mesmo tema através de uma outra perspectiva. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos no capítulo 8, naquele texto ele fala muito sobre essa luta da carne com o espírito, mostrando para os judeus, em primeiro lugar, que aquela realidade do antigo pacto não vale mais, que hoje nós temos a possibilidade de viver uma situação diferente, porque ele se fez pecado por nós. A palavra de Deus diz que ele venceu a morte, ele venceu o pecado e ele rasgou a carne, para que nós pudéssemos ter vida no espírito.
Então nós não podemos mais falar nos dias que vivemos que a carne é fraca e por isso eu erro, e por isso eu falho, e por isso a prática do pecado é algo comum na minha vida. Isso não é mais uma realidade para aqueles que estão em Cristo. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, versículos do 1 ao 5. E vamos acompanhar o que Paulo nos fala a respeito disso. E esse texto, essa palavra de hoje, ela vai nos ajudar em dois aspectos. Você que está vindo a essa casa, você que tem frequentado a igreja há pouco tempo, você que quem sabe veio a esse lugar pela primeira vez, você que de repente tem um mês de conversão, a sua vida começou a tomar um novo rumo, e às vezes você ainda se vê lutando com coisas do seu passado, com práticas que você não quer mais fazer. Essa palavra vai te levar a entender que Jesus já venceu por você todas essas dificuldades que você tem, que você pode ser livre de todas elas, e não tem nenhum sacrifício ou esforço que tenha que partir de você, Ele já fez tudo por você, amém? E por um outro lado, vai nos levar, aqueles que já têm tempo de conversão, a refletir: o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que o pecado ainda é uma prática na minha vida? Se Ele venceu o pecado, se Ele tomou sobre si o meu pecado, a morte não pôde detê-lo, o pecado não teve domínio sobre Ele, para que eu e você fôssemos livres, por que Ele insiste em fazer parte da sua vida ainda? Então Romanos 8, 1 ao 5 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, quem está em Cristo não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, depois da morte e ressurreição de Cristo, eu fui livre do pecado, ele não tem mais domínio sobre a minha vida, amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim: o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Não tem. Você não pode falar assim: eu não consigo me livrar da bebida, eu não consigo me livrar do cigarro, eu não consigo me livrar. Você consegue, porque ele não tem mais poder sobre a tua vida. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, estamos falando bastante da carne essa noite, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém? Então Paulo nos mostra uma realidade: nós já estamos livres. Nós já estamos livres da lei que operava na carne. Isso não opera mais em nós. Daqueles que decidem viver segundo o Espírito. Você não tem mais como se justificar falando aquele texto de forma equivocada: a carne é fraca. Não, a carne era fraca antes. Depois que Ele levou sua carne e rasgou na cruz, a carne perdeu o poder que tinha sobre nós. Ninguém vai um dia poder chegar diante de Jesus, se apresentar diante dele e falar assim: sabe o que é, né, Jesus? Eu estava lá, mas a carne era fraca. Ele vai olhar e falar assim: o que você está falando, cara? Você vivia a realidade do novo pacto. Eu venci o pecado, eu venci a morte, eu venci a carne, e nada tem domínio sobre você. Paulo deixa claro que nós não estamos mais presos, que nós somos livres. Então eu posso afirmar que o problema da igreja de Cristo não é o pecado. Quantos concordam com essa afirmação? Se o pecado foi vencido, o problema da igreja não é o pecado. Amém? Se o problema da igreja não é o pecado, porque o pecado ainda é uma prática constante dentro da igreja? Porque na verdade a revelação de Cristo não
não tomou parte da sua vida. Nós vivemos ainda numa vida de prática religiosa, sem que Cristo seja tudo em todos. Quando Cristo se torna tudo em você, o pecado ele é praticamente, ele é repelido da tua vida. Sabe, quando Cristo toma a sua vida, você não precisa ficar controlando as suas palavras para não falar palavrão. Quando Cristo toma o teu pensamento, a tua mente, você não precisa ficar vigiando para não olhar para uma mulher que passa. Esse controle que você tenta exercer através da força é um controle externo, frágil, fraco, falido, porque ninguém pode domar uma natureza caída. A única solução para mim e para a tua vida é que Cristo seja formado em nós. Então uma nova natureza começa a funcionar na sua vida e na minha vida. A maneira de ver, a maneira de pensar, a maneira de falar muda. Por quê? Porque existe uma nova natureza governando. E essa natureza é uma natureza espiritual, que controla, que tem controle sobre a carne, porque já venceu a carne. O problema da igreja não é o pecado, mas é a falta da revelação de Cristo. Conhecer a Bíblia não significa conhecer a Cristo. Frequentar a igreja não significa conhecer a Cristo. Estudar teologia não significa conhecer a Cristo. Todas essas coisas são boas. Eu sou um leitor da Bíblia, eu estudo teologia, eu frequento a igreja, mas todas essas coisas não são sinônimos de que eu tenho a Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículos do 31 ao 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quem ele estava falando? De um novo pensamento? De uma nova religião que estava sendo fundada? De uma nova linha doutrinária? De um novo ensino teológico? Ele estava falando, não, se você conhecer a mim, a minha vida em você vai te fazer livre. Só há uma maneira de você ser livre, é conhecendo a verdade que é Cristo. Ele fala isso. Ele fala aos judeus que estavam presos na religião: vocês precisam ser livres, e para vocês serem livres, vocês têm que me conhecer. Responderam-lhe, os judeus então respondem a ele: nós somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como você me diz, sereis livres? Eles estavam falando assim: nós não somos escravos, nós somos judeus, nós somos descendentes de Abraão, nunca tivemos outro senhor sobre a nossa vida. Como que você fala que a gente precisa ser livre? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje o grande problema que nós temos é que pessoas vivem como o povo judeu. Foram libertos de uma situação de escravidão no Egito, mas continuavam caminhando com uma mentalidade escrava. Jesus estava falando assim para eles: olha, ser filho de Abraão, ter um sobrenome de uma tribo, fazer parte da religião judaica, ser crente, frequentar uma igreja porque o seu pai era pastor, seu tio era pastor, seu avô era pastor, isso não quer dizer que você é livre, meu irmão. Você pode estar aqui hoje olhando para mim e a sua vida ser uma escravidão total. Você é escravo do pecado, você é escravo dos seus pensamentos, você é escravo da pornografia, você é escravo da miséria, você é escravo da soberba, você é escravo do orgulho, você é um escravo do egoísmo que julga constantemente os outros através de uma visão deturpada da vida. Porque a visão daquele que não está em Cristo é uma visão centrada no eu. Então eu meço todas as pessoas através de mim, do meu pensamento.
Agora, quando nós estamos em Cristo, o meu pensamento acaba para a mente de Cristo me levar a enxergar as pessoas como Ele enxerga. Então eu sempre considero o outro maior que eu. Quando nós desconhecemos a verdade, é sinal que nós vivemos uma mentira. Os judeus viviam uma mentira. O pecado continua a governar os pensamentos. O pecado continua a governar as motivações. O pecado continua a governar os seus julgamentos. As opiniões que você emite sobre coisas e pessoas são controladas por uma mente que ainda é escrava. Mesmo você estando na igreja, falando de Jesus, lendo a Bíblia, estudando a palavra. Porque se você não tiver a revelação de Cristo, Ele disse, só quando você conhece a verdade, você é livre. Por isso nós vemos pessoas dentro das igrejas, agindo como verdadeiros legalistas. O que é um legalista? É alguém que ainda vive numa prática, fora da realidade do novo pacto. Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Jesus rompeu com tudo isso. A cédula que imperava contra nós, do certo e errado, foi cravada na cruz. Nós não temos mais direito de falar isso. Isso quer dizer que a igreja então pode todas as coisas? Não. O padrão ficou muito mais alto, porque o Espírito Santo hoje nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A característica comum a todo aquele que vive na prática do pecado, com uma mente corrompida, é uma característica a todos eles, é se tornar legalista. Porque aquele que vive na prática do pecado, ele tem que esconder o seu erro apontando o erro dos outros. Todo aquele que tem... Gente, eu estou falando de uma realidade que não só a palavra de Deus me mostra, mas em 20 anos de evangelho eu vi isso acontecer muitas vezes diante dos meus olhos. Toda pessoa que começa a se tornar extremamente crítica, toda pessoa que começa a acusar outros, todas as pessoas que querem justificar os seus erros, ela tem que apontar para alguém, para encobrir o seu. Se torna um legalista. É uma característica comum, porque a mente corrompida, ela te torna legalista. Porque assim como Adão, assim como Eva, tentam, pela falta de conhecimento da verdade presente, esconder, através da religião. A folha que encobria Adão e Eva era um símbolo da religião judaica. Até hoje nós temos pessoas dentro da igreja que não aprenderam que o evangelho se trata de se tornar nu e de se expor para que você possa receber misericórdia. O perdão, ele vem como fruto de um arrependimento de quem reconhece o seu estado de miséria. Você sabe o que me faz estar aqui ministrando uma palavra dessa a você? Você acha que o fato de eu estar aqui me torna melhor que você? Não. É porque eu consigo reconhecer hoje a minha total dependência de Deus e o miserável que eu sou. E por isso então o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Agora, quando eu me acho alguma coisa, quando eu tento esconder as minhas misérias interiores, culpando e justificando meus erros, apontando os erros dos outros, eu estou usando folha de figueira. Pessoas extremamente críticas, cheias de justificativas. É o pior tipo de pessoa que tem para você conversar e aconselhar. Irmão, eu acho... Não, mas deixa eu te explicar o porquê. Ela sempre cheia de argumento, sempre cheio de justificativa. Mateus capítulo 7, os versículos do 2 ao 6, diz assim: com o juízo que julgardes, meu irmão, preste atenção nisso aqui. Em nome de Jesus, preste atenção nisso aqui. Eu vou te dar um conselho que eu adotei para a minha vida. Se você quiser, você toma para a sua. Senão você pode fazer o que você quiser com ele. Essa palavra fala assim: com o juízo que eu julgar, eu serei julgado. Com a medida que eu tiver medido, vão me medir. Eu prefiro ser um exagerado misericordioso do que correr o risco de ficar julgando pessoas inocentes.
Toma cuidado com o que você pensa e com o que você fala dos outros. Toma cuidado para não julgar alguém pelo momento que está passando na sua vida, porque Deus é um Deus de processos. E se a presença de Deus fosse símbolo de êxito e de sucesso, Jesus teria sido alguém totalmente longe da presença do Pai. A palavra de Deus diz que Jesus foi um homem experimentado nas dores, um homem que sofreu, um homem que padeceu, um homem que enfrentou todo tipo de sofrimento. E sabe, às vezes quando nós enfrentamos o sofrimento na vida, a gente muitas vezes questiona, fala: cadê Deus nisso? Eu não consigo compreender como um Deus bom me permite isso acontecer na minha vida. Por que Deus está permitindo que isso se passe comigo? Do mesmo jeito que Ele permitiu que Jesus fosse à cruz. Porque Deus é Espírito, e Ele não opera na base de um coração almático. E Ele sabe que o propósito é maior que o sofrimento. Por isso a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Porque Ele tem um propósito maior, que é quando você passa pelo sofrimento, você se conformar com Cristo. Porque se nós nos conformamos com Ele naquilo que Ele padeceu, nós também conformaremos com Ele com aquilo que Ele foi glorificado. Com o juízo que julgades, sereis julgados. Com a medida que medides, vos hão de medir. Por que você repara na trave que está no olho do teu irmão, no cisco que está no olho do teu irmão, você não consegue ver a trave que está no teu? É a característica do legalista que eu falei. Ele consegue julgar todo mundo sem enxergar, ou fazendo de conta que é uma pessoa perfeita. Me sinto no direito de acusar e apontar o dedo para todo mundo porque sou perfeito. Você não consegue enxergar o nível de miséria da tua vida? Ou como você dirá a teu irmão: olha, deixa eu te ajudar aqui a tirar o seu cisco, estando com uma trave no seu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. E daí Jesus, nesse contexto de mensagem, ele fala algo interessante: não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e voltando vos despedacem. A natureza da pessoa crítica é a total incapacidade de olhar o seu estado pessoal em relação às pessoas que julga ou critica. Por isso Jesus falou assim: com esse tipo de pessoas, não abra os seus tesouros. A revelação de Cristo, muitas vezes, ela não alcança a vida dessas pessoas pelo estado de crítica que ela traz dentro dela. E Jesus fala assim: com esses não perca tempo. É como jogar pérola aos porcos. Foi o que Jesus disse quando encontraram aquela mulher em adultério. Quando pegaram aquela mulher adúltera, Jesus estava o mesmo contexto dessa mensagem. Os homens chegaram, porque a lei dizia assim, e foram pegando pedras para apedrejar aquela mulher. A religião diz isso, o legalismo diz isso, a letra fria e crua, sem a revelação do Espírito, diz isso. Mas Jesus falou assim: então tá bom, vamos lá, bonitão, você quer jogar pedra nela? Então o primeiro a atirar seja aquele que olha para a sua vida e consegue não ver pecado, daí atira. O que aconteceu? Diz a palavra que um a um foram soltando suas pedras. Me perdoe a expressão, mas colocaram seus rabinhos entre as pernas e foram saindo de fininho. Um bando de gente com um montão de trave no olho, querendo apedrejar uma mulher que estava em pecado. Agora a gente olha isso e fala: que absurdo, né? A gente olha, como que pode esses caras muito cabeçudos fazer uma coisa? E a gente faz a mesma coisa dentro da igreja. Quando a gente julga o nosso irmão, quando a gente aponta, quem é esse cara para estar pregando? Quem é essa para estar falando? Quem é esse que está ministrando? E quem é isso, e que é aquilo, e que é aquilo, e que é aquilo outro?
Meu irmão, o julgamento não pode ser uma prática na vida daquele que carrega Cristo dentro de si. Aqueles homens, eles eram conhecedores das Escrituras, os que estavam com as suas pedras nas mãos. A lei se tornou tão forte, que servia ao mesmo tempo para julgar, e servia para esconder a podridão que eles eram. Então, quando eles faziam aquilo, eles se sentiam de alguma forma encobertos, né? Eu estou mostrando para a sociedade que eu sou bom, estou cumprindo a lei, mas viviam com a sua vida em pecado. Existem pessoas hoje que atacam para esconder a realidade de quem elas são diante de Deus. Elas atacam a outros para esconder a realidade de quem são. Jesus chama essas pessoas no texto que lemos de hipócritas. E diz: não compartilhem as coisas santas com eles, porque eles usam isso de forma impura. Usam disso para atacar. Usam disso para julgar, para promover os seus interesses pessoais. Guarde isso. A pessoa que está em Cristo, uma das características da morte, de quem se assemelhou à morte de Cristo, é que ela perde os seus interesses pessoais. O Evangelho não se trata mais de mim. É o que nós cantamos ou não? É tudo sobre Ele. Amém? Ou eu estou falando alguma coisa que vocês estão me olhando com uma cara, eu estou falando alguma coisa que você discorda? O Evangelho não se trata de interesse pessoal. Mas as igrejas estão lotadas de pessoas que vão em campanhas para atender e satisfazer os seus interesses pessoais. Vamos fazer uma campanha também aqui, 7 dias de morte, até você ser sepultado. Vamos fazer uma campanha que entrega tudo, a sua vida, os seus pensamentos. Será que encheria a igreja? Mas se você falar assim, ó, a campanha do carro próprio, da casa própria, a campanha para você arrumar marido, para arrumar esposa, lota. Porque a gente ainda se move atrás de interesses pessoais. E se fizer uma campanha, 7 passos para você se tornar um ministro famoso, chove de pastor dentro da igreja. Estão tudo enrolado nessa bagunça que ficou o mundo gospel. O interesse pessoal fala mais alto que os interesses do reino. Um amigo meu, o pastor Anderson de Brasília, escreveu um texto essa semana que eu concordo plenamente com as palavras dele. Eu queria repetir as palavras do pastor Anderson. Isso aqui são palavras dele, tá? A crítica não é um chamado ministerial. A crítica, ela nasce da ira. A ira fere a pureza, tornando o coração do homem impuro. A impureza cega a visão espiritual. A crítica tem os instintos humanos decaídos como matéria-prima. A pureza vê as coisas pela perspectiva de Deus. Esse texto, ele mostra e ele quebra uma palavrinha que a gente está acostumado a falar. Não, meu irmão, isso é uma crítica construtiva. Que crítica construtiva? Você já está criticando. Quem edifica dá sugestão em amor, não critica construtivamente. Cara, eu posso te dar uma sugestão? Acho que fica mais legal assim, é uma coisa. Vou te fazer uma crítica construtiva. E daí você pode falar assim: apóstolo, mas não é só um trocadilho de palavras, não, é realmente sutil. Mas o crítico sabe aonde nasce a crítica. A raiz da crítica que é o problema. A motivação com que se critica, que muitas vezes é a soberba, é o orgulho, e é um pensamento individualista e egoísta da vida. E eu não estou dizendo com isso, preste atenção, e você também que me acompanha em casa, eu não estou dizendo com isso que devemos anular a nossa capacidade de avaliação das coisas. Jesus não nos chamou para ser burros e ignorantes. Pelo contrário, Ele nos deu um espírito capaz de discernir certo ou errado. Nós temos discernimento espiritual. Mas eu volto a repetir, eu estou falando de uma raiz de motivação, de onde nascem os nossos pensamentos. E eu não sou capaz de avaliar se a tua crítica nasce dessa raiz ou não, mas você sabe nessa noite. Você que é crítico, você e Deus sabem aonde nasce a tua crítica.
se ela nasce de um coração puro, ou se ela nasce já de um coração que acha que tudo está errado e você é o centro do universo. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, menos você. Um crítico contundente é uma pessoa contaminada no seu egoísmo. Todo crítico é egoísta. É uma pessoa contaminada na soberba. Todo crítico é soberbo, porque ele acha que ele está sempre certo. É constantemente arredio por esconder a verdade de quem ele realmente é atrás de uma crítica. Eu não estou querendo dizer para você, a partir de hoje eu não posso mais falar, olha, uma crítica, eu não estou falando disso, estou falando para você analisar suas motivações. Da onde nascem as suas motivações? Qual a raiz que opera sobre a tua vida? A natureza adâmica ou Cristo já foi formado em ti? Nós estamos hoje falando de carne fraca, amém? Nós estamos falando de ser governado pelo Espírito. Alguém governado pelo Espírito é alguém que rompeu com o egoísmo, com uma visão pessoal da vida. Abra sua Bíblia em Tito capítulo 1, versículos 15 e 16. Olha que interessante o que diz essa palavra. Tito capítulo 1, versículos 15 e 16. Todas as coisas são puras aos... O que está na sua Bíblia aí, irmão? Todas as coisas são puras aos puros, mas nada é puro para quem? O que está escrito na sua Bíblia? Eu quero que você fale. Aos contaminados e... Quem é o crítico? A Bíblia fala, é um contaminado e um infiel, nada está certo. Ele vê maldade em tudo, ele vê problema em tudo, ele enxerga tudo com defeito. Por quê? Porque se a sua mente é impura, tudo está errado. O seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados. Olha que palavra forte. Aqueles que são puros, veem todas as coisas com pureza, mas a pessoa que é contaminada, o seu entendimento e a sua consciência estão corrompidos, então ela julga, ataca, critica todas as coisas. E sabe o que a Bíblia nos fala? Que esse tipo de pessoa confessa que conhece a Deus. Então todas as críticas, elas partem de um conhecimento de Deus. Eu estou falando uma palavra para a igreja, não é para o mundo. Então você usa a Bíblia para justificar suas críticas, suas acusações. Mas a Bíblia fala o seguinte, que você faz isso, mas com as suas obras você nega. Porque você não demonstra com essa crítica amor aos irmãos. Você não demonstra com as suas atitudes o amor e a presença de Cristo governando a sua vida. É nítido quando uma pessoa vem trazer uma sugestão de mudança, cheia do amor de Deus. A raiz é outra. Todos nós recebemos com amor. Quantas vezes eu pude sentar, seja com a minha esposa, com meu sogro, com meus pais, com amigos, a quem eu dou acesso à minha vida, e falarem, por que você não muda nisso, por que você não faz? Recebo com amor pra caramba, porque você vê que a base da palavra está vindo de um coração em Cristo. Você vê o próprio Cristo falando para você em amor. Quando nós estamos em Cristo, a raiz do nosso pensamento é o Espírito. E no Espírito não há julgamento, porque não há suspeita do mal. Olha que coisa. A Bíblia fala que o amor não suspeita o mal. Não há rancor. Não há inveja. Quanto mais a verdade, que é Cristo, se manifesta em nós, mais nós reconhecemos a nossa dependência dEle.
e mais a humildade, a misericórdia, a paz começam a se tornar presentes na nossa vida. Porque nós conhecemos a Cristo, é sinal que nós alcançamos misericórdia. E se nós alcançamos misericórdia, é natural que nós exerçamos misericórdia. Agora, quem não é misericordioso, é sinal que não teve um encontro com Cristo, porque é impossível alguém que encontrou misericórdia não conseguir exercer misericórdia. Sabe, às vezes eu tenho cuidado de alguns pastores que chegam até mim com situações complicadas nas suas vidas. Passaram por problemas de ordem pessoal, caíram muitas vezes. Agora eu creio num evangelho que o erro não é o final da tua história. Eu creio num evangelho onde o Senhor está sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade. A religião quer pôr um ponto final na vida de um montão de pessoas, colocando uma sentença: você não serve mais para nada. Mas eu não vejo isso em alguém que carrega Cristo. É impossível alguém chegar para mim e pedir ajuda e eu falar: não vou te ajudar porque você pecou. Que evangelho é esse? E olha que eu sou criticado por isso. Pode me chamar de permissivo, pode me chamar do que for, mas um dia eu encontrei misericórdia para a minha vida, e é impossível negar a misericórdia a alguém que se arrepende e quer mudar a sua vida. Se tudo isso que acontece é consequência da falta de conhecimento da verdade, se é consequência da falta da revelação de Cristo em nós, então você pode me perguntar: apóstolo, como eu faço para alcançar a revelação de Cristo na minha vida? Paulo escreve isso ainda na carta aos Romanos, no capítulo 8, onde nós estávamos. Vamos ler os versículos do 15 ao 19. Ele fala assim: vocês não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Vocês receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Preste atenção agora, olha: se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Meus irmãos, esse texto aqui tem uma revelação profunda, e eu quero poder rapidamente explicar os pontos importantes para a nossa fé, para que Cristo seja formado em nós através desse texto do apóstolo Paulo. Primeira parte, se você quiser grifar na sua Bíblia, quando ele fala: se é certo que com ele padecemos, como com ele seremos glorificados. Isso é uma condicional. Se com ele padecemos, com ele somos glorificados. Se com eles morremos, com ele nós ressuscitamos. Se eu entrego a minha vida, eu recebo a dele. Amém? Então aqui a Bíblia fala assim: se com ele padecemos, com ele somos glorificados. Depois Paulo continua: as aflições desse tempo presente têm um propósito. Ele fala assim, vamos voltar lá: as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Para uma pessoa com a mente carnal, o que ela pensa quando ela lê esse texto? Aí eu estou passando umas lutas, mas vai vir vitória. Ô glória, né? Estou passando um tempo difícil, mas Deus vai mandar a vitória. Não é disso. Não é disso que esse texto trata. Está falando que as aflições são um caminho pelo qual a manifestação da glória acontece em nós. E o que é a manifestação da glória? E ainda tem um outro texto: a criação anseia pela manifestação dos filhos. Nesses 4 pontos nós vamos entender o que Paulo está falando aos Romanos. Ele relata o grande propósito de Deus aos homens: nos levar
há um processo através do qual nós somos conformados com Cristo, ou seja, nós tomamos a forma de Cristo. Ganhar a Cristo até que Ele seja tudo em todos, esse é o alvo. Então, preste atenção, quando ele fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, fala da nossa leve e momentânea tribulação, fala que as aflições desse tempo não são nada se comparados com a glória que em nós vai ser revelada. Qual a glória que vai ser revelada em nós? Repita comigo, Cristo. Cristo, o que é uma aflição, se ela puder contribuir para que Cristo seja formado em mim? É disso que Paulo está falando. E quando as aflições surgem na minha e na sua vida, o que nós fazemos? Deus me tira dessa situação. Eu vou fazer a campanha para sapatear na cabeça do capeta, porque isso é obra do diabo. Não! As aflições, elas revelam a glória que é Cristo em nós. Quando nós padecemos com Ele, porque padecer com Ele é luta. Agora, quando você padece com Ele, então Ele é glorificado em você. E o que é glorificar? A palavra glorificar, ela significa plena manifestação de algo. Glória é a plena manifestação de algo. Se nós fôssemos fazer uma analogia com uma semente, a semente de uma semente de maçã, qual que é a glória da semente de maçã? É a plena manifestação, o máximo que essa semente pode alcançar na vida dela. Ou seja, uma árvore repleta de maçãs. Amém? Então a glória de uma semente de maçã, o que é? Uma macieira cheia de frutos. Quando Deus olha para mim e para você, e Ele fala assim, eu vou manifestar minha glória em ti. Qual é o maior estágio, qual que é a plenitude de Deus na sua vida e na minha vida? É que você cruze do outro lado do mar para os seus inimigos verem que você venceu? É para que você possa falar para os outros, olha, Deus era realmente comigo? É para que você possa cantar a sua vitória? É para que Deus possa te justificar diante das pessoas? Não, meu irmão. A plenitude da glória de Deus na sua vida é quando Cristo é formado em você. E a plena manifestação de Cristo em tua vida é o que Deus projetou para mim e para você. Deus nos permite passar e padecer por situações para que Cristo seja formado em nós. Quando nós nos assemelhamos com os seus padecimentos, nós podemos ter Ele sendo formado em nós. Quando nós padecemos aflições, nós temos a oportunidade de ver Ele sendo formado em nós. É isso que é ser glorificado através das dificuldades. É disso que Paulo está falando. Nesse processo, as aflições, os padecimentos, eles se tornam algo bom. Olha que loucura. Você olha para esse projeto e você começa a ver, caramba, já não é tão terrível assim. Eu olho para a minha vida e vejo todas as aflições que eu passei nos últimos anos, e eu vejo que isso transformou minha vida. Eu vejo Cristo sendo formado em mim a cada dia, e eu louvo a Deus por cada tribulação, por cada dificuldade, porque elas têm me permitido matar a carne e ser governado pelo Espírito Santo de Deus. O padecimento é essa etapa que antecede a morte. O padecimento é o Gólgota. O padecimento é quando começa a sair da sua vida o aspecto pessoal do Evangelho, para que Cristo se torne a única razão de você viver. Se eu te perguntar nessa noite, quantos aqui Cristo é a sua única razão de viver, você levantaria a sua mão com convicção? Muitos de nós estamos hoje na igreja buscando a solução dos nossos interesses pessoais. Cristo ainda não se tornou a sua única razão de viver. O padecimento é essa etapa onde ele se torna a única razão de viver.
onde nós nos assemelhamos com Ele. O processo mais violento que alguém já passou na face da terra, o justo pelos injustos. Sabe, quantas vezes você vê crente murmurando e fala assim: isso é injusto, cadê Deus? Que é maior injustiça, se você for ver por essa ótica, do que um justo morrer por nós pecadores? E se nós estamos nos assemelhando a Ele, nós vamos começar a amar pessoas que aos olhos da sociedade não mereceriam nosso amor. Nós vamos cuidar de pessoas sem esperar nada em troca. Nós vamos parar de ser críticos para olhar o que Deus carrega em cada pessoa. Nós vamos começar a ter um olhar de misericórdia e um olhar da vida diferente do que o que nós carregamos. Vai começar a ser gerado em nós uma disposição para perder em favor do próximo. Sabe, coisas que eu não vejo na prática ainda. A gente fala do Evangelho, e quando chegam nas situações práticas da vida, ainda existem disputas entre irmãos. Ainda é um querendo ganhar em cima do outro. O justo pelos injustos é o ápice de alguém que abriu mão da sua vida em favor do próximo. E a morte arranca então a raiz do pecado, essa natureza adâmica egoísta, que consiste nessa vida centrada no eu. Meus irmãos, preste atenção, eu estou falando para vocês da coluna central do Evangelho. A vida é romper com essa vida centrada no eu. E é por isso que a base de todo pecado é o orgulho, os interesses pessoais acima de tudo. Sabe aonde nasceu isso? Isso nasceu no coração de Lúcifer. Abra sua Bíblia em Isaías 14, nós vamos ler junto. Isaías 14, versículos do 12 ao 14. Os meus interesses, o meu projeto de vida, a minha vontade, o que é bom para mim. Como Isaías 14, do 12 ao 14. Como caíste desde o céu, Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o coração de Satanás: eu exaltarei o meu trono, eu serei semelhante a Deus. Isso é o cúmulo do egoísmo, é o ápice da insanidade, da loucura de alguém egoísta, é a natureza de todo pecado, essa soberba e esse orgulho que acha que pode ser como Deus. E é essa raiz sutil que opera na natureza adâmica até hoje, levando homens a colocarem suas vidas acima da vida dos outros, se julgando superiores ao ponto de poderem apontar o dedo e julgar, criticar. E a Bíblia fala que Deus não nos colocou como juiz. A soberba e o egoísmo foram os canais de entrada do pecado ao mundo através de Satanás. Ele conseguiu persuadir o homem e trouxe isso para a natureza humana. Está enraizado em nós, e até hoje esse é o modo sutil de Satanás influenciar pessoas. É no seu ego, é tocando o teu eu, é atingindo os teus interesses pessoais. É a mesma maneira que ele persuadiu a Eva, ele continua persuadindo o homem até hoje. Ele trabalha nos nossos interesses pessoais, até mesmo o vestido da roupagem do Evangelho. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Atos 16. Essa é uma história muito conhecida. Diz que Paulo chegou numa cidade e saiu uma jovem ao seu encontro. Ele relata isso, o próprio Paulo. Atos 16, do 16 ao 18. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo:
estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Você consegue imaginar essa cena? Amém? Você imagina a gente chegando numa cidade, vou pregar o evangelho, vou lá para o Chile. Não sei porque eu falei do Chile por causa do Lucas Marques. Eu estou entrando lá no Chile, eu chego lá, eu sou do Brasil, ninguém me conhece. De repente vem uma menina na rua e fala assim: olha, lá vem o Cristiano, apóstolo do Brasil, servo do Deus Altíssimo. Lá vai ele, é um homem de Deus. Cara, que tremendo. Propaganda gratuita. Está anunciando a minha chegada, falando a verdade, me exaltando. Olha, homem de Deus, servo do Deus Altíssimo. Ela falou alguma mentira com relação a Paulo? Falou mentira ou não? Eles eram servos de Deus? Homens de Deus? E por que Paulo ficou tão irritado com essa menina? E isso ela fez por muitos dias. Ela seguiu fazendo propaganda de graça para Paulo. Ó, gente, esses caras aí são bons, hein? Tudo homem de Deus. Vocês têm que ir lá ouvir ele. Estava fazendo propaganda. O povo estava indo para lá porque ela era uma adivinha famosa e ela começou a promover os caras. Qual pastor hoje não gostaria disso? De um pastor famoso, cheio de seguidores nas redes sociais, começar a falar do outro. Ó, esse cara é homem de Deus. Lá em Taubaté, se está em Taubaté, vai ouvir lá o apóstolo Cristiano. E Paulo se irrita com a mulher depois de alguns dias. E Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Era um demônio. A raiz, lá que Isaías descreve, que havia no coração de Satanás, era o que Satanás tentava incutir sutilmente na vida de Paulo, para que ele pudesse achar alguma coisa. Eu sou o cara, eu sou o homem de Deus. Paulo conseguiu discernir que se tratava de uma estratégia das trevas. E eu quero te dizer uma coisa: patrocinar a divulgação do evangelho para tornar os seus pregadores populares continua sendo uma estratégia do diabo até os dias de hoje. Eu vou repetir: patrocinar a divulgação do evangelho para tornar os seus pregadores famosos continua sendo uma estratégia do diabo até os dias de hoje. Homens e mulheres de Deus alimentando suas naturezas adâmicas e egoístas, nas suas vaidades. E essa jovem, adivinha, ela segue gritando hoje, de uma forma diferente, através das redes sociais, do quanto de seguidores que tem no Twitter, o quanto de curtida que tem no Facebook, e isso vai alimentando a alma de um montão de gente que começa a se mover só por causa disso. Olha, pastor, que palavra tremenda, que coisa poderosa. Quando vier na minha cidade, não deixa de vir na minha igreja. E daí os caras começam a contabilizar: olha, já tenho tantos seguidores. E começa a virar um movimento, através do qual você começa a achar alguma coisa pelo tanto de gente que está te seguindo. Olha, se trouxer fulano de tal na minha igreja, enche a igreja. Por causa de Cristo? Não, porque ele é famoso. Porque a palavra dele toca a alma do povo. Porque o que enche em igreja é palavra na alma. O evangelho não se trata de nós. O evangelho se trata de Cristo sendo formado em nós. E isso vai transformar a perspectiva da nossa vida, a nossa visão sobre o próximo, a nossa misericórdia com relação aos pecadores, o entendimento que o outro se torna maior que eu. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, não vai mais existir essa história de carne fraca. A carne é fraca. A carne é fraca para quem não nasceu do Espírito. Crentes passando uma vida inteira lutando contra o pecado, algo que já foi vencido na cruz. Você me perdoa, mas tem alguma coisa errada. E não é com o evangelho, é com você. Viver gerando conflito entre os irmãos.
Você viver dentro da igreja gerando conflito, produzindo inimizade. Você viver dentro da igreja tendo algo contra alguém. Qual é o evangelho que nós estamos pregando? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Sabe, o apóstolo Hélio tem uma frase que eu já adotei para mim também: se você vier me pedir perdão, eu não tenho alternativa, você já está perdoado. Eu não tenho outra alternativa. Agora eu vejo pessoas que continuam alimentando por tempo sem falar uns com os outros, pastores que são inimigos uns dos outros. Por quê? Isso é a própria raiz do egoísmo, é a natureza adâmica imperando. A minha vida é mais importante do que o reino, os meus interesses são mais importantes. Queria ler um último texto para que nós pudéssemos encerrar. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 14 em diante. E com isso eu encerro. Efésios 2, 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, preste atenção, na sua carne, Ele desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Sabe, na sua carne Ele rompeu com as inimizades. Ele rompeu com isso pode, isso não pode. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando, ele fala de novo, Paulo, matando com ela as inimizades. Você sabe por que Paulo fala tanto de inimizade? Porque inimizade é obra da carne. Você caminhar tendo, a Bíblia fala, tende a paz com todos. Aquilo que está nas tuas mãos ter paz, você tem que ter paz. Isso é um mandamento, isso é uma característica de quem está em Cristo. Se você vive com inimizade com as pessoas, se você está na igreja e não fala com alguém que está aqui dentro, por algo que aconteceu no passado, você está vivendo na carne. Você está vivendo, praticando a obra da carne. Porque quem é nascido do Espírito, carrega dentro de si o Espírito de reconciliação. A paz do príncipe da paz governa a tua vida. Ainda que me ofendam, tem gente que vem falar comigo que eu nunca falei na minha vida, fala assim, eu queria te pedir perdão porque eu estava com raiva de você. Eu falei, amém. Tem gente que eu nunca parei para conversar e vem me pedir perdão. Eu falei, amém, está perdoado. Desculpa aí, nem sabia o que eu te fiz. Mas sabe o que acontece? Quando você caminha no Espírito, naturalmente você incomoda a carne. Eu conheço pessoas que quando estão firmes com Deus, colam em mim. Falam assim, cara, deixa eu caminhar junto com você. É só o cara dar uma pisada para fora que a primeira pessoa que ele pega implicância sou eu. E eu não estou falando que isso é uma característica minha, isso acontece com cada um de nós. Porque a luz, ela repele as trevas. Então quando a pessoa quer estar vivendo uma prática enganosa, a sua vida incomoda. Você manifesta o que ela não consegue viver. É como se ela se deparasse com o seu problema todos os dias olhando para a tua vida. Agora dentro da igreja, inimizade, meu irmão, se isso é uma realidade na tua vida, eu quero te dizer, tem que acabar hoje. Porque mais claro do que o Espírito está te falando, está nos falando. Nós não podemos conduzir. Paulo repete 3 vezes. Em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavas longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, que já não sois mais estrangeiros. Aqui ele está falando dos gentios e dos judeus. Nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus,
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Qual é o projeto de Deus? Nos conformar com Cristo, para que nós possamos ser morada, habitação do seu Espírito. E se nós carregamos o príncipe da paz dentro de nós, como que nós podemos ter coisas um contra os outros? Como que nós podemos achar comum as inimizades? Como nós podemos achar comum o pecado fazer parte da nossa vida? Como que o espírito crítico e o julgamento são práticas naturais na nossa vida? Não, meus irmãos. Ou nós somos governados pelo Espírito, ou nós somos governados pela carne. Ou nós temos a disposição de viver como corpo de Cristo, e a vida dele flui em mim e flui em você, de forma que nós somos partes uns dos outros. Então não tem como eu me sentir maior do que ninguém. Aquele que está em Cristo, ele consegue sempre ver o outro como superior a si mesmo. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Queria me despedir dos nossos irmãos da internet que estão nos acompanhando pela TV Rica. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa de alguma forma contribuir com a transformação da sua vida e para que Cristo possa ser formado em ti. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.